Internet, Gabriel Sapp aqui. É isso mesmo, eu praticamente não fotografo mais casamentos aqui em Portugal e hoje eu vou te explicar por quê. Durante alguns anos, eu acho que de 2014, que foi quando eu comecei a fotografar casamentos, até mais ou menos 2019 ou 2020, fora a parte de fotografia comercial, produtos, publicidade e coisas assim, casamentos correspondiam a uma boa parte, talvez metade da minha renda. Isso ainda no Brasil, né? Antes de eu vir morar aqui em Portugal. Fiz vários casamentos aqui em Portugal, bastante, na verdade, mas aos poucos eu fui deixando de lado esse tipo de atividade e fazendo cada vez mais casamentos. Mas primeiro, eu acho que vale a pena eu explicar para vocês que estão no Brasil como é, rapidamente, um casamento aqui em Portugal, porque isso vai facilitar um pouco a minha explicação depois dos meus motivos para estar largando esse mercado. E claro, quando eu falo de como acontece um casamento, né, comparando o Brasil e Portugal, eu estou tomando como parâmetro Belém do Pará, que é onde eu morava e é onde eu trabalhava, e os estilos de casamento que nós temos lá. Você que mora em alguma outra parte do Brasil pode ter uma experiência um pouco diferente, né? Não sei. Mas lá em Belém era assim, como é uma cidade muito quente, é muito raro as pessoas casarem de dia, quase todo mundo casava à noite, então eu acho que entre 8 e 9 da noite era o horário padrão que a maioria das cerimônias começavam. E para um casamento padrão que vai começar às 8, eu chegava mais ou menos 2 horas antes, às 6, no salão de beleza ou no hotel onde a noiva estava se arrumando ou na casa dela. E mais ou menos aí uns 20 ou 30 minutos antes do horário oficial da cerimônia, eu saía e ia para a igreja esperar a noiva chegar lá. Então, tudo sempre atrasava, a cerimônia que geralmente estava prevista para começar às 8, nunca começava antes das 8h30, geralmente atrasava aí quase 1 hora para começar, aí tinha aí 2 horas de cerimônia, quase, então lá pelas 10h30, 11 da noite, acabava a cerimônia e eu saía com os noivos para uma sessão fotográfica externa e depois nós íamos para a casa de recepção. Chegando lá, os noivos entravam, dançavam, faziam o brinde, tinha o corte do bolo, que era basicamente isopor, fingiam que estava cortando, ninguém comia o bolo, e aí sim começava realmente a festa a acontecer. Enquanto isso está acontecendo, enquanto os noivos estão ali cortando o bolo, fazendo o brinde, já tem um DJ tocando ou uma banda tocando, as pessoas já estão dançando de um lado e essa parte da cerimônia acontecendo aqui do outro. Aí em muitos casamentos tinha aquela hora horrível que os noivos ficavam parados como 2 manequins e faziam uma fila gigante de convidados para tirar foto com eles. Enquanto isso, a banda tocando e as pessoas estão dançando. Está acontecendo uma festa. Aí anunciam o jantar. O jantar é um buffet, as pessoas pegam pratos, se servem, vão para as mesas comer. Enquanto isso, tem gente dançando. Então tem sempre que ter pelo menos 2 fotógrafos. Um para seguir a noiva, pelo menos, ou os noivos, e outro fotógrafo para tirar foto da festa em si, dos convidados se divertindo, das outras coisas que estão acontecendo. Aí depois do jantar, geralmente entrava uma outra banda, a festa continuava a acontecer, os noivos iam dançar, e lá para as 2 horas da manhã as coisas se acalmavam um pouquinho, e aí sim os fotógrafos podiam ir jantar. Então, enquanto um continuava fotografando, o outro ia, fazia um prato rapidinho, encontrava um canto qualquer para comer, ou então comia na cozinha, em algum lugar escondido, 10, 15 minutos muito rápido, para voltar a fotografar, enquanto o outro para também uns 10 ou 15 minutos para comer alguma coisa. Aí depois disso tinha o arremesso do buquê, e no arremesso do buquê, toda a parte protocolar, né, tudo que estava programado para acontecer já aconteceu, e geralmente essa é a hora que eu vou embora. Eu costumava fechar contratos de 6 ou 8 horas de cobertura, a maioria era de 8 horas e dava certinho para fotografar tudo que era importante. Então lá para as 3 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã, eu já estava encerrando o meu trabalho, voltando para casa, mas a festa continuava rolando lá até amanhecer, até às 6. Então esse eu acho que é um bom resumo de como os casamentos acontecem no Brasil, no caso em Belém do Pará, pelo menos. Mais ou menos 8 horas de trabalho ali na cobertura, né? Claro que ainda tem edição depois, mas é basicamente isso. E por um pacote desse completo, 8 horas de cobertura, making off, cerimônia e recepção, acho que o meu pacote completo ficava aí pelos R$5.000, 5.000 e pouco. Então guarda esse número, 8 horas de trabalho, R$5.000. Já em Portugal as coisas são bem diferentes. O mais interessante é que quase todo mundo quer casar na primavera e no verão, que são as estações mais quentes, que tem mais luz, né? Dá pra ficar mais do lado de fora. Isso é muito importante para um casamento aqui em Portugal. E dificilmente um fotógrafo de casamento em Portugal vai trabalhar menos de 12 horas em um dia desse. Vamos lá para o passo a passo. Primeiro, se uma cerimônia vai acontecer ali pelas 5 horas da tarde, que eu acho que é o horário que a maioria dos casamentos acontece aqui, os clientes já querem que o fotógrafo esteja na casa deles ou no hotel, seja lá onde eles estiverem se arrumando, ainda de manhã, antes do almoço. Aí nós fotografamos lá a preparação dos noivos, tudo mais, e aí sim vamos todos para a igreja lá pelas 4h30 para garantir que nós vamos chegar antes dos noivos lá. A cerimônia acontece num casamento católico, por exemplo, que eu acho que é o mais comum.
Dependendo do padre, a cerimônia vai durar aí também de 1 a 2 horas. Acabou a cerimônia, fotografamos ali a saída dos noivos da igreja e vai todo mundo para o copo d'água, que é como eles chamam a recepção aqui. E o copo d'água geralmente acontece nas quintas, que são locais como pequenas chácaras, pequenas fazendas. Muitas delas têm plantações de vinhas, é bem bonito, geralmente tem muita natureza, muito verde, e um prédio, um local fechado, onde vai acontecer a recepção em si. Mas chegando na quinta, ninguém entra ainda no local da recepção. Fica todo mundo lá de fora, fica rolando ali um pequeno coquetel, bebidas, alguns salgadinhos, finger food, coisas assim. Isso aí dura quase 2 horas. E muitas vezes é nesse momento que nós fazemos a sessão externa com os noivos, ali pela região da quinta mesmo. Como eu disse, são sempre lugares muito bonitos, com muito verde, dá pra fazer muita foto legal. E em dado momento, algum funcionário da quinta anuncia que as pessoas já podem entrar e se preparar para o jantar. Aí todo mundo entra, senta nas suas mesas. Muitas vezes as pessoas já têm lugar pré-definido, então cada um já sabe exatamente onde vai sentar. Fica todo mundo ali junto, os noivos geralmente têm uma mesa só para eles. Muitas vezes, pelo menos na maioria, se não em todos os casamentos que eu fui, tem uma mesa também para os fornecedores. Então, os fotógrafos, videógrafos, DJ, todo o pessoal que está trabalhando ali na cobertura e na animação daquele evento tem a sua mesa ali também para sentar quietinho. E depois ali de talvez 30 minutos a 1 hora ali dentro o jantar é servido. Mas não é como acontece no Brasil, não é um buffet. Cada um fica no seu lugar e os garçons vêm trazendo os pratos em ordem. Geralmente tem uma entrada, uma sopa, um prato de peixe, um prato de carne, uma massa, depois a sobremesa. E o mais interessante é que enquanto os convidados e os noivos estão ali sentados, jantando, recebendo os pratos nessa ordem, nós, os fornecedores, estamos sentados na nossa mesa, jantando também, quietinhos, tranquilos. Nesse momento, quase ninguém ali está trabalhando, só mesmo o pessoal da quinta, os garçons, o pessoal da organização. E esse momento do jantar pode durar aí também de 1 a 2 horas. Lembre-se, todo mundo quietinho na sua mesa. Vocês estão reparando a diferença? Aqui em Portugal, acontece uma coisa de cada vez, enquanto no Brasil tem gente jantando e gente dançando e banda tocando, e isso é uma das coisas que eu acho bem melhor aqui. É mais organizado, mais coordenado, é mais tranquilo de fotografar porque a gente sabe exatamente o que está acontecendo e o que vai acontecer depois, sabe? Aí, como eu falei, depois do jantar tem a sobremesa e aí sim vai ser aberta a pista de dança. Todo mundo vai levantar das suas mesas e vai para a pista de dança para, nesse momento, sim, começar a festa em si. Se tiver banda, é agora que ela vai começar a tocar. Às vezes, antes de abrir a pista de dança, tem a animação, que é uma coisa bem engraçada que tem aqui. E podem ser gincanas, podem ser brincadeiras, pode ser uma apresentação humorística. No começo é bem estranho, mas depois a gente se acostuma, é engraçado. E depois ali de 1 hora, 2 horas de festa, do pessoal dançando, aí sim vai ter o corte do bolo, que é a última coisa que acontece no casamento. É geralmente feito também na área externa da quinta, todo mundo sai do salão, vai lá pra fora, onde já tem uma mesa arrumadinha com bolo, os noivos vão, cortam o bolo, fazem o brinde e naquele momento o bolo desaparece. Ele é todo cortado e distribuído para os convidados porque é sempre um bolo de verdade, não é tipo um bolo de 5 andares em que 4 são isopor e só um é bolo de verdade. E muitas vezes quando chega esse momento do corte do bolo já são aí 1 da manhã, 2 da manhã e você está trabalhando desde as 10. Então apesar de ser um evento mais calmo, mais tranquilo do que no Brasil, são muitas horas de trabalho, é muito cansativo. As costas sofrem, o pescoço sofre. E esse é o primeiro dos motivos para eu não fotografar tantos casamentos aqui em Portugal. Eu não tenho a menor disposição para trabalhar tanto tempo assim, então o meu pacote mais longo é de 10 horas de cobertura, isso já é muito pra mim, só que como a grande maioria dos clientes espera muito mais tempo de cobertura ou reportagem, como eles chamam aqui, acaba que os meus pacotes não são tão atrativos pra grande maioria das pessoas, pra grande maioria dos casais. E é por isso que eu faço tipo 1, 2 casamentos por ano aqui em Portugal. Agora, em 2023, eu não fiz nenhum, o meu primeiro vai ser agora em dezembro, e provavelmente vai ser o único, mas é esse, primeiro motivo pra eu não fazer mais tanto casamento aqui em Portugal. É muito tempo de trabalho. Mas pagando bem, que mal tem, né? Aí que tá, o problema é que não se paga bem aqui. Pensa comigo, o meu pacote de ensaio mais barato custa 200 euros e é um ensaio de 1 hora entregando 25 fotos. Para trabalhar 10, 12, 14 horas num casamento e ter que editar aí pelo menos umas 500 ou 600 fotos, só vale a pena para mim se for para cobrar pelo menos uns 1.500 euros, talvez 2.000. E é muito raro. É muito difícil um casal português investir 2.000 euros na fotografia do casamento. Claro que isso tem muito a ver com marketing, né? Talvez eu esteja errando em alguma coisa, mas a grande maioria dos casais que me procura está querendo investir no máximo 600 euros para foto e vídeo. Ou seja, tem um desencontro aí
entre o que eu gostaria e o que eu preciso ganhar para trabalhar todo esse tempo e o que a maioria dos clientes portugueses está disposta a pagar. Então, tá aí o segundo motivo para eu fotografar cada vez menos casamentos aqui em Portugal. Paga-se muito mal. Claro, eu podia muito bem cobrar 500 euros para fotografar um casamento. No verão, que tem muito casamento, daria para fazer aí uns 4 casamentos por mês e ter só com esse tipo de atividade uma renda aí de 2.000 euros por mês, que é mais do que o dobro da renda média aqui em Portugal. Mas não é isso que eu quero, eu não tenho pique, muito menos interesse em trabalhar pra cacete, trabalhar 10, 12 horas por 500 euros. Claro que existem clientes muito bons e que têm interesse e disponibilidade para investir um valor justo em casamento, mas a maioria desses clientes não está aqui. Agora mesmo, esse casamento que eu vou fazer em dezembro nem é um casamento na verdade, é uma renovação de votos, é um casal que vai completar 10 anos de casados, e agora no verão, em julho, eles fizeram comigo 2 ensaios fotográficos com foto e vídeo. Só em ensaio, eles investiram mais de 800 euros. E vão fazer essa renovação de votos no final do ano no Yitman, que é um hotel super chique aqui do Porto. Então, é gente que tem dinheiro e por isso mesmo tem mais dinheiro disponível para investir nesse tipo de coisa, o que não é o padrão aqui de Portugal. Nesse caso específico, o noivo é português, a noiva é filipina, mas os dois moram na Inglaterra, né? É um país onde rola mais dinheiro, então eles têm uma renda boa o suficiente para investir sem problema no meu trabalho. Mas como eu falei, são clientes excelentes que fazem parte de uma minoria minúscula. Então, resumindo, é possível viver de fotografia de casamento aqui em Portugal, mas em primeiro lugar você tem que ter muito planejamento, porque basicamente os casamentos acontecem todos num período de 2 a 3 meses, ali durante primavera e verão. Tem que ter muita disposição e preparo físico, porque são muitas horas de trabalho, e tem que ser muito bom de marketing e posicionamento de marca para atrair os clientes certos, clientes que estão dispostos a investir em fotografia, clientes que realmente gostam e valorizam fotografia, para que você consiga cobrar um preço justo, para não ter que ser um desses fotógrafos que ficam cobrando aí 500 euros por 12, 14 horas de trabalho, né? Não é isso que você quer. Enfim, esses são os meus motivos para não fotografar mais tanto casamento aqui em Portugal. Se você está se preparando para imigrar para cá e trazer o seu negócio de fotografia para cá, espero que esse vídeo tenha sido útil, né, para te esclarecer, para você entender como é que é o mercado aqui e como são os casamentos em si, né, porque eu acho que são bem diferentes do Brasil. Espero que tenha sido interessante, então, esse comparativo que eu fiz aqui com vocês. E se esse vídeo foi útil para você, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer, a atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. E se esse tipo de conteúdo te interessa, considere se inscrever no canal, que aí você recebe meus vídeos assim que eu postar. E liga as notificações para se certificar de que não vai perder vídeo nenhum. Se você quiser ajudar meu trabalho aqui na internet, você pode se tornar um membro do canal, contribuir com um valor simbólico, a partir de 1 euro por mês apenas, e pode cancelar quando quiser. Ou quem sabe, adquirir um dos meus produtos digitais, meus presets, meu curso de vídeo para fotógrafos, minha planilha de orçamento que vai mudar a forma como você precifica o seu trabalho. Enfim, são muitas as formas que você tem de ajudar o meu trabalho aqui na internet e me incentivar a continuar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês, com cada vez mais qualidade, mais frequência e de graça, beleza? Por hoje, então, vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo. Falou!